Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao TD Tecnológica, um podcast da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, do campus Guarapuava, a única tecnológica do Brasil. E hoje nós vamos falar sobre uma das principais empresas juniores do estado do Paraná e da UTFPR como um todo, a BRIC, Empresa Júnior de Engenharia Civil, que tem 8 anos aqui em Guarapuava e vem prestando serviços para toda a comunidade e o principal, atraindo estudantes para uma área do empreendedorismo que é fundamental dentro da universidade desde o primeiro dia que eles entram aqui no espaço do ensino superior. Eu estou ao lado aqui do Eduardo Wendler, da BRIC, e da Leila Piasek, que vão contar um pouco para nós sobre como funciona o dia a dia da BRIC, que inclusive está com o processo seletivo aberto. Seja bem-vindo, Eduardo. Boa tarde, Lua. Primeiramente, queria agradecer ao convite da gente estar participando aqui do podcast. Para falar um pouquinho sobre mim, então, eu atualmente sou o diretor-presidente da BRIC e estou aqui com a minha colega Leila, que atualmente é a vice-presidente. Seja bem-vinda, Leila. Obrigada, boa tarde. Agradecer também o convite. Eu acho que é bastante interessante o projeto do podcast para divulgar a UTF como um todo, assim, não só a parte acadêmica em si. Acho bastante interessante e a gente veio para divulgar, então, o nosso projeto que a gente participa, que é a Empresa Júnior, a BRIC. Como que vocês começaram na BRIC de trabalhar, né, essa perspectiva do empreendedorismo na vida de vocês, assim, dentro da Empresa Júnior, Eduardo? Então, assim, eu acho que desde que eu entrei na faculdade, uma das coisas que eu tinha visão era tentar juntar o que a gente vê dentro da sala de aula com oportunidades que a faculdade oferece. Então, quando eu estava lá pelo quarto período, eu comecei a ter essa vontade de entrar na BRIC, acabei fazendo o processo seletivo e consegui entrar. Então, desde então, eu acredito que já passei por diversos cargos dentro da BRIC, como qualidade e projetos, e agora, assumindo um cargo de presidência, eu acho que acaba que a gente consegue evoluir em diversas áreas e principalmente nessa que você melhora muito a parte da comunicação como um todo, né? Conseguir se desenvolver, ter essa questão da vivência mesmo com outras pessoas e com os membros da EJ. O que mudou para você de quando você... Na verdade, como que chegou para você a Universidade Tecnológica e o curso de Engenharia Civil? Você é de Imbituva, né? A gente falava em off aqui. Então, eu não conhecia a UTF ainda, mas o curso de Engenharia Civil já era um curso que eu buscava estar cursando. Meu pai, ele é da área da construção civil, então eu sempre fui muito incentivado por ele. Então, acabou que isso despertou uma vontade de estar participando do curso. E durante o ensino médio, eu acabei conhecendo a UTF pelo SISU. Então, eu acabei me inscrevendo. A primeira opção não era aqui para Guarapuava, eu também pensei em fazer em Ponta Grossa, daí só que outro curso, que também já não era tanto o que eu queria. Eu acho que juntando essas coisas assim, fizeram com que eu pudesse estar me inscrevendo para cá. E você, Leila, primeiro como que você escolheu o curso de Engenharia Civil? Eu também sempre gostei muito de exatas e a minha irmã tinha acabado de se formar em Engenharia Civil também, então me despertou esse interesse. Eu tive esse contato a partir dela. E eu era uma das únicas, assim, da minha turma que tinha certeza do que eu queria desde que eu entrei no ensino médio. Então, e aí eu já comecei a pesquisar universidades e eu me interessei bastante pelo TF. Aí prestei o Enem e tudo se encaminhou para que desse certo e eu entrasse aqui. Depois você entrou, foi para a BRIC. Como que surgiu essa escolha por participar também da Empresa Júnior? Então, como eu já tinha interesse por entrar no UTF, eu já saí pesquisando tudo, entrei no Instagram e descobri a BRIC. Então, desde que eu entrei, eu já tinha essa vontade. E aí, esperei um pouco eu passar os períodos ali, os primeiros períodos, e aí entrei também no quarto período na BRIC. O que mudou na perspectiva de vocês do aprendizado, né, em sala de aula, da formação da engenharia civil, para atuar dentro da BRIC, onde vocês têm a gestão da empresa júnior como um todo? Eu acho que foi muito importante, assim, não só porque a gente vê modelagem em BIM, a gente tem os softwares, a gente aprende toda essa parte técnica, mas eu vejo mais ainda o desenvolvimento das soft skills que a gente chama. Então, a comunicação, toda essa parte de oratória, a gente conseguir comunicar o que a gente quer falar de fato. E o contato com outras pessoas, a gente ter essa visão não só do engenheiro de fato, mas do gestor, do gestor financeiro, do gestor comercial, do gestor de marketing. Então, a gente tem essa visão bem ampla de uma empresa
o funcionamento de uma empresa. Para você, Eduardo? Eu acho que para mim é bem parecido, vai muito além de você estar aprendendo sobre projetos, sobre exatamente o que o curso faz, mas você conseguir desenvolver essa área que dificilmente se desenvolveria só ficando ali dentro das suas disciplinas da sala de aula. Eu acho que a questão da comunicação foi um ponto que melhorou muito para mim. Eu era uma pessoa que tinha assim muita dificuldade de me comunicar. Eu acho que ao longo da trajetória na BRIC e ainda me sinto evoluindo nisso. Eu acho que até o final do ano, até a final da minha experiência dentro da BRIC, isso vai estar, com certeza, de uma forma muito mais bacana. Serviços que a BRIC presta para a sociedade hoje? Então, atualmente a gente está atendendo diversos serviços que realmente a engenharia civil presta, que seria projetos arquitetônicos, projetos elétricos, hidrossanitários, e alguns outros também que abrangem essa área, como está fazendo acompanhamento de obras, laudo de patologias, prevenção de incêndio, entre outros serviços que podem ser feitos por uma empresa júnior. E quem pode acessar esses serviços, Lê? Então, a gente presta esses serviços para qualquer cliente real que chegue para a gente. É um pouco limitado em questão de região quando é acompanhamento, que tem que fazer visita muito frequente, porque a gente atualmente não tem esse transporte. Mas projetos que são online a gente presta para toda a região aí, aqui de próxima de Guarapuava. Nesses últimos 8 anos, quais foram os projetos centrais que vocês analisam, assim, que fizeram a BRIC se desenvolver, crescer e oferecer, né, para os próprios participantes uma experiência diferenciada? Eu acho que um dos projetos mais importantes que a gente teve na BRIC foi o projeto da APADEV, que é uma associação aqui de Guarapuava. Foi um projeto muito grande, aproximadamente 2.000 metros quadrados, se não me engano, e ele abrangeu todas as partes do projeto, seja arquitetônico, elétrico, hidrossanitário. Então, várias pessoas acabaram, dentro da IJ, conseguiram ter essa vivência de participar desse projeto. Foi um projeto que até durou bastante tempo, por isso, mas foi possível aprender muita coisa com ele e também, além da execução do projeto de fato, aprender a como lidar com o projeto. Por ser um projeto muito complexo, ele acabou que ajudou a desenvolver essa questão dos membros. Eu acho que foi um projeto, esse da PADEV, importante não só para o nosso desenvolvimento, mas a gente sente muito orgulho de ter participado, porque é uma associação de pais e amigos dos deficientes visuais. Então, eu acho que ele é um projeto bem importante para a cidade de Guarapuava também, então traz essa acessibilidade. E foi muito gratificante, assim, participar desse projeto. Interessante porque a gente acaba tendo que ter uma série de visões, assim, sobre o processo de construção de uma obra que vai do financeiro até estar lá mesmo no dia a dia, né? Como que vocês se dividem nesse processo dentro da BRIC para poder entender, né, como gerir, como ter a gestão financeira do projeto, da obra, até a gestão humana mesmo, dos recursos humanos que vocês têm dentro da própria empresa júnior? Então, a gente possui, nas diretorias que fazem parte de todo esse processo, a gente possui 5 principais diretorias que trabalham todas em conjunto para executar, que são jurídico-financeiro, que cuida da parte realmente financeira, documentação, a parte de projetos, que é a diretoria que vai estar ali realmente gerenciando esses projetos e para que tudo ocorra da melhor forma. Temos também a diretoria comercial, que é quem vai vender o projeto para o cliente. A diretoria de marketing, que também vai estar junto com o comercial ali, fazendo essa divulgação e esse processo da venda. E também a diretoria de gestão de pessoas e de qualidade, que é uma diretoria unida. Então, a gestão de pessoas cuida da parte de gerir as pessoas de dentro da IJ, como se fosse o RH mesmo. E a questão da qualidade entra como correção dos projetos, analisando se está tudo sendo entregue da melhor forma, enfim. E também tem a questão das capacitações, que é a qualidade que fornece para que os membros possam executar e se desenvolver em cada projeto. Como que vocês tiveram essa formação para vocês, assim, quando vocês entraram na BRIC, como que repassa, né, para quem está entrando, para quem está chegando na empresa? Digamos, por exemplo, quando você entra na BRIC, o estudante vai ter que entender, né, como funciona o processo, como que a BRIC já se organiza, como que vocês repassam isso? É a própria BRIC que faz essas formações para que quem chegou agora, por exemplo, é calouro até o semestre passado, possa, de alguma forma, se adequar ali a esse sistema de trabalho, né? Então, já no processo seletivo, a gente tenta perguntar para as pessoas com o que elas mais se identificaram, a gente explica todas as diretorias
E aí, no final, eles fazem um case direcionado para a diretoria que eles querem entrar. Depois disso, a gente vai analisar e ver para qual diretoria eles vão estar entrando. E eles entram inicialmente como estagiários, para ver se eles se adaptam, ficam um período ali. Depois disso, a gente decide. Daí, eles começam geralmente como assessor ou gerente. E aí, depois de um tempo, eles podem também tentar assumir um cargo de liderança, que daí tem o processo eleitoral, né? Vocês falaram sobre a qualidade, né? Tem também a certificação que a própria BRIC recebe dentro dos encontros, das atividades. Como que a BRIC se posiciona hoje também nesses encontros nacionais, estaduais de empresas juniores no Paraná e fora, né? Então, a gente sempre tenta estar presente nesses eventos, porque, além de tudo, isso com certeza ajuda no desenvolvimento, né? Os eventos, eles trazem uma visão e uma motivação para a pessoa estar ali realmente fazendo aquilo e evoluindo. Atualmente, a gente conta, inclusive, com o apoio da UTF, com a nossa professora orientadora, a professora Laura, o diretor-geral, o Grans, eles sempre estão apoiando a gente nisso. A UTF também auxilia com o transporte, então já é uma coisa que ajuda bastante. E a BRIC sempre tenta ajudar com o ingresso dos membros nesse evento, tipo, seja com uma porcentagem do valor do ingresso, a gente tenta ajudar a pagar, então tentar incentivar os membros a estar participando disso, para que eles também tenham essa vivência e consigam evoluir. Como você comentou, temos diversos eventos. Ano passado a gente teve o encontro, o ENEG, que é o Encontro Nacional de Empresas Juniores, que correu em Floripa. Inclusive a gente conseguiu estar presente lá. E também temos vários eventos dentro do estado, né, que são da nossa organização, que é a FEGEPAR. Então a gente teve esse final de semana o EDL Paranaense, que ocorreu em Maringá. E também a gente tem no meio do ano o Paraná Júnior. E além disso, a gente também tem o nosso núcleo, que é o Núcleo Centro-Sul. E dentro dele também acontecem eventos que normalmente variam realmente a questão do nome ali, mas eles acontecem no começo do ano e no final do ano esses eventos. Então, a gente sempre tenta estar buscando participar do máximo possível para estar dando essa vivência para os membros. O que vocês têm visto nos encontros, por exemplo, o Enege do ano passado, em relação às outras empresas juniores, né? Como que dá para a gente se autoavaliar pensando o contexto nacional, enfim, de outras apresentações, né? Eu acho que, primeiramente, a gente tem essa visão mais ampla do movimento como um todo. Então, o propósito de uma empresa júnior em si. A gente sai de lá muito mais motivado para fazer acontecer e alcançar as nossas metas mesmo. Então, lá a gente tem contato tanto com empresas que já estão há mais tempo no mercado, já são mais consolidadas, e têm um faturamento aí de milhões de reais, até empresas júniores que estão começando agora, se desenvolvendo. E aí a gente consegue, quando eles vêm pedir essa ajuda, a gente vê o tamanho que a BRIC tem, a gente não tem essa dimensão, e também conseguir ajuda dos que são maiores, então esse contato ajuda bastante na nossa gestão. Para os estudantes que querem entrar, o que que precisa ter um estudante, né? Obviamente eu estou falando aqui em motivação mesmo, vontade. Quais são as características, assim, de quem quer ir para uma empresa júnior hoje? Então, eu acredito que o principal seria a vontade de crescer e se desenvolver, porque a gente até fala que é muito importante que principalmente calouros participem do processo seletivo, porque uma empresa júnior, ela não precisa que você entre sabendo alguma coisa em específico, seja bom em alguma área, porque é o objetivo você desenvolver ali dentro. Então, uma pessoa que tenha essa visão de querer aprender, vontade, e esteja preparado para isso, ela pode estar entrando na BRIC, porque a gente vai oferecer capacitações de projetos, a gente vai ter essa questão do desenvolvimento nos eventos, então são todas coisas que podem juntar esse conhecimento e fazer a pessoa se desenvolver melhor. Hoje o processo seletivo está aberto. Como que vocês fazem os processos seletivos? Vocês fazem anualmente? Como se dá a possibilidade dos estudantes fazerem a inscrição e participarem, né? Tem um processo seletivo por semestre, então agora ele está aberto até o dia 6. E todo mundo que tiver vontade pode se inscrever, a gente tem várias etapas. E aí vamos começar as entrevistas, depois tem os cases dinâmico, em grupo, individual, e o projeto também, que eles fazem um projeto para apresentar. E é legal também falar que o processo seletivo ele é muito inspirado em como realmente funciona em empresa sênior. Tipo, já começa ali a experiência de você estar realizando esse processo seletivo, tendo essa experiência e tendo realmente uma facilidade quando você for participar de um processo seletivo de uma empresa sênior. Então,
já começa ali no processo seletivo a questão que você já vai estar evoluindo. Então, como a Leila comentou, a gente tem diversas fases, a gente faz entrevista, a gente faz case dinâmicos, tudo que realmente acontece nas empresas de seniors. Hoje, o TFPR tem 95% de empregabilidade, né? A gente tem um índice muito alto das pessoas que se formam daqui e vão para o mercado de trabalho. Como que esse processo de entrada, né, na empresa júnior pode facilitar ainda mais para quem está pensando em ir para o mercado e atuar no mercado como um todo, né? Eu sempre falo que participar de uma empresa júnior ou de algum projeto que traga essa vivência, dentro da universidade não é mais um diferencial no mercado, é quase que essencial. Porque você faz uma entrevista, a maioria dos gestores de hoje já participaram de uma empresa júnior. Então, eles sabem que ter essa vivência faz toda a diferença lá na frente. Então, todo esse desenvolvimento que você vai ter ajuda muito lá no mercado de trabalho lá na frente. A BRIC é a primeira empresa júnior de Guarapuava, né? Como que vocês se sentem também pensando nesse processo, na relação com as outras empresas juniores, não só aqui a gente tem, obviamente, a Actus de mecânica, mas tem outras empresas juniores dentro das outras instituições, né? Então, a BRIC ela foi fundada em 23 de setembro de 2016, porém a gente foi federada em 2017. Então, a gente está aí com 8 anos, vamos fazer 9 anos agora. E eu acho que essa relação que a gente tem, principalmente com a Actus, que é ali nossa colega, até a gente divide salinha ali, eu acho que isso traz uma visão muito ampla de como o mercado de trabalho pode estar se ajudando de certa forma. E além deles, ali que a gente é próximo, a gente conhece empresas juniores de outros lugares. Então, por exemplo, a gente tem parceria com uma empresa júnior de Campo Mourão, que é a Pórticos. Então, a gente realiza projetos em conjunto, passando projetos para eles ou eles passando para a gente, e consegue desenvolver também esse lado de criar esse networking, essa rede que pode estar se ajudando e colaborando com o seu desenvolvimento. É muito interessante, né, esse processo, porque constrói conjuntamente por todo o estado, né? Exatamente. Hoje, para a gente ter uma ideia da BRIC, a BRIC tem à disposição os estudantes e a universidade como um todo. Como que a estrutura da universidade favorece também na hora de pensar os projetos, os laboratórios, esses espaços para que vocês possam atuar? A gente tem todo um apoio, assim, da universidade em si, o nosso espaço, a nossa salinha, a gente tem, o nosso escritório em si. E se a gente precisar, a gente tem acesso aos laboratórios, a tudo que envolve isso, o transporte para eventos, então toda essa estrutura a gente consegue. E além disso, a partir da universidade a gente consegue contato, assim, de parcerias com engenheiros já formados, engenheiros formados da UTFPR também em si. Então esse contato ajuda muito, assim. Tem os engenheiros formados da própria BRIC, né? Os que saíram da BRIC e hoje estão atuando no mercado de trabalho. Sim. Hoje a nossa engenheira responsável é a Anne, que foi presidente também da BRIC um tempo atrás, e a gente tem assim um contato direto com eles, sempre que pode eles ajudam, os professores também, então nossa professora responsável hoje é a Laura, já tivemos o Jorge e o Rodrigo, então eles já tiveram essa vivência e conseguem ajudar bastante a gente também. O que que, o que que a BRIC tem agora para pensar nessas metas para esse ano, para reorganizar, né, o processo de trabalho, do dia a dia, os próximos passos da BRIC nessas novas seleções que vão acontecer, né? Então, as nossas metas, como empresa júnior, elas são definidas por uma instância maior, que é a Brasil Júnior. Então, eles formulam as metas de todas as empresas júniores do Brasil. E aí, tem uma metrificação, assim, que são divididas em cluster de EJs menores ou maiores. Nossa meta de faturamento hoje está de 40 mil. Então, a gente busca alcançar esses resultados para ser reconhecido nos eventos. Então, a partir disso, a gente recebe os reconhecimentos de EJ inovadora. Todo ano vocês recebem essa certificação, né? Por exemplo, a certificação de EJ Inovadora, ela acontece anualmente dentro dos eventos, a partir do momento que você cumpre com aquela meta, né? Isso. Então, como a Leila estava comentando, a gente tem as nossas metas e, basicamente, a gente está iniciando um novo triênio. No final do triênio passado, o indicador que a gente tinha como quando você atinge todas as suas metas, era EJ inovadora. Para esse novo triênio, a gente tem a EJ protagonista. Então, assim que a gente atinge todas essas metas, no final do ano, a gente é reconhecido e é indicado como uma EJ protagonista e pode estar concorrendo no evento a essa premiação e estar sendo reconhecido por lá.
Além disso, a gente faz o nosso planejamento estratégico, então, todo ano, e os táticos e operacionais. Então, dentro da BRIC, a gente tem toda essa gestão, assim, das atividades para a gente conseguir alcançar, de fato, essas metas da BJ. E como que vocês se organizam para a formação, por exemplo, porque planejamento tático, estratégico, operacional, são conceitos que vêm de outras áreas, né? Das sociais aplicadas, da administração, muitas vezes. De onde surge para vocês essa formação? Porque, digamos que basicamente vocês têm a formação de engenheiros, não necessariamente voltado ao empreendedorismo, né? Eu acho que essa questão, ela vem muito sendo passada pela cogestão. Então, diretores anteriores acabaram repassando para a gente como funciona e a gente acaba, muitas vezes, adaptando a forma e realizando conforme as nossas metas. Então, a forma de divisão é basicamente por diretorias. Então, cada diretoria monta seus objetivos, aí a gente organiza isso e tenta colocar em ação. A gente vai criando os planos de ação e tenta executar isso para que a gente consiga atingir nossas metas. Nos eventos do movimento, a gente tem muito esse apoio também. Então, eles trazem pautas sobre, ajudam com capacitações. Então, a gente acaba aprendendo, de fato, essa parte mais administrativa da empresa. Perfeito. E para finalizar, o que a BRIC significa hoje para vocês dentro desse espaço da universidade? A universidade vai muito além da sala de aula, né? Tem a extensão, tem a inovação, tem a pesquisa, tem o trabalho mesmo que os alunos desenvolvem e como que, para vocês, o que significa hoje trabalhar, né? Tá na universidade e ao mesmo tempo tá numa empresa júnior. Para mim, tem um lugar de muito carinho, assim. Eu tenho muita gratidão pela BRIC. Hoje, eu tô no mercado de trabalho, eu tô num estágio em uma empresa sênior e muito graças à BRIC. Então, tem esse lugar de carinho e também de querer melhorar o que nossos colegas fizeram lá atrás, desde que a empresa júnior iniciou. E só espero que depois que a gente saia, só melhore cada vez mais. E eu tenho muito essa gratidão, assim. Eu acho que para mim vai muito dessa visão também de ter esse carinho pela empresa, porque aqui a gente construiu não só o desenvolvimento, a gente conseguiu fazer amizades, a gente conseguiu aprender coisas que realmente a gente acaba que não viria em sala de aula. Então, a gente se desenvolve além do que é esperado. Então, eu acredito que até o momento eu já me sinto bem grato por ter participado, espero fazer muito pela BRIC ainda. Espero que a gente consiga alcançar nossas metas nesse ano e poder devolver o que a BRIC trouxe para mim. O que vocês podem passar de mensagem, então, para quem está começando na engenharia civil, no curso de engenharia civil, e tem interesse em ir para a BRIC, né? Eu acho que, principalmente para quem está bem no início, quem acabou de entrar na faculdade, é uma experiência que pode mudar realmente a tua visão da faculdade. Eu acho que pode até ajudar o teu engajamento na faculdade, porque você tá ali com pessoas, conversando diariamente. A gente sabe que acaba que a gente tem muita janela nos nossos horários de aulas, então você tem um momentinho ali, você tá ali na salinha, você conversa com o pessoal, isso já vai te ajudar a engajar na faculdade como um todo, e fora os benefícios que você vai adquirir com o conhecimento mesmo que você vai ter dentro da IJ. Então, eu acho que, como a Leila falou, é essencial, hoje em dia, participar de uma IJ. E a gente gostaria de, novamente, deixar aberto o convite para todos que têm interesse em participar e que serão muito bem-vindos. Muito obrigado, Leila, pela participação aqui do podcast. Obrigada, eu que agradeço primeiramente pelo convite e deixo o convite então para os estudantes para se inscreverem no processo seletivo. Eu acho que é muito importante assim para nossa vivência. Quando eu entrei na faculdade de engenharia, estava num momento de todo mundo me falava que o mercado estava muito escasso, Isso. muito escasso. Então não tinha muito engenheiro para pouca obra. Então eu busquei sempre me capacitar cada vez mais. Eu acho que é muito interessante participar e oportunidade não falta dentro das empresas juniores. Eu acho interessante falar até que tem empresas grandes que abrem processo seletivo específico para participantes das empresas juniores. Muito obrigado, Eduardo, pela participação também. Então, eu gostaria de agradecer o convite, reforçando mais uma vez que a gente está de portas abertas para que até mesmo quem não vá participar do processo seletivo agora, mas que possa vir tirar dúvidas, se quiser saber melhor como funciona, a gente sempre vai estar aberto. A nossa salinha fica ali no Bloco R, então é só chegar a conversar com a gente que o pessoal sempre vai estar ali para tirar possíveis dúvidas.
Esse foi mais um Tere Tecnológica, um podcast do Campus Guarapuava da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a BRIC fica, o escritório da BRIC é aqui no primeiro andar do Bloco R da UTFPR. Ou então pode entrar na BRIC, @BRIC Engenharia no Instagram. Esse episódio foi uma produção de Luan Chagas, André Souza e Antony Egiert, aqui da Assessoria de Comunicação da UTFPR Campus de Guarapuava. Um abraço e até o próximo episódio.